nos 45 do segundo tempo. Oferecimento: Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Arezo, conceito de alta qualidade e bom gosto para calçados femininos e acessórios. O suicídio é real e muito mais do que a gente imagina. Por isso devemos falar sobre ele. Termos informações suficientes pode nos fazer ajudar quem precisa. Por isso, no programa dessa semana, abriremos o Setembro Amarelo com informações. Convidei várias profissionais sobre o assunto e uma mãe para conversar conosco. E no quadro Comer Bem Faz Bem, uma receita especial feita pela Manu, da Empório Casa Verde, que fez um mix e elaborou uma salada maravilhosa. As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre esse assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis ou câncer, a prevenção tornou-se realmente bem-sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor esses problemas. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde hoje 32 pessoas por dia tiram a própria vida. É essencial deixar os preconceitos de lado e é por isso que o nosso programa de hoje é dedicado a abrir o Setembro Amarelo com informações. Eu convidei para conversar conosco hoje a Iana, que é psicóloga e possui especialidade pelo Instituto de Terapia Cognitiva em Terapia Cognitiva Comportamental. Iana, como se dá todo esse processo psicológico? Olá, pessoal. É realmente uma honra e um prazer para mim estar aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre suicídio, a convite da Vanessa. Realmente o tema suicídio, ele é de grande relevância nessa época do ano e bem como o período que a gente está vivendo, né, o mês do Setembro Amarelo é um mês dedicado ao tema suicídio, onde várias instituições que trabalham com a saúde mental vão estar debatendo e aprofundando esse assunto na sociedade. Então a gente tem visto um aumento dos casos de suicídio na sociedade e também em outubro do ano passado eu estive num congresso de psiquiatria no Rio de Janeiro e lá os palestrantes também comentaram, né, médicos psiquiatras que palestraram, eles não vêm só aqui do Brasil, mas também nos Estados Unidos, comentaram que sentiram esse aumento nos seus consultórios, né, aumento de casos de suicídio e também de perdas de paciente por suicídio. A terapia cognitiva comportamental parte do princípio básico que o que altera as nossas emoções, ou seja, o que comanda as nossas emoções, os nossos comportamentos, não são as situações que a gente está vivendo, mas a maneira como a gente está interpretando essas situações. Por exemplo, uma pessoa que está passando por uma situação de uma perda de um ente querido. Tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que ficam tristes, tem pessoas que ficam ansiosas e tem pessoas que conseguem manter a calma. Aquela pessoa que fica triste, ela pensa, agora eu não vou aguentar, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa, né? Eu vou morrer junto. Pensando assim, a pessoa então fica triste, o comportamento chora, se isola, não levanta da cama, parece que desiste da vida. Já a pessoa que fica com raiva
Pensa, por que Deus fez isso comigo? Você não deveria permitir essa pessoa ir embora da minha vida da forma como foi. Pensando assim, a pessoa fica com raiva e o comportamento é ficar hostil com as pessoas à sua volta. Fica mais agressiva às vezes, né? Já a pessoa que fica ansiosa, ela pensa: e se eu não der conta mais de me virar sem essa pessoa? E se eu não conseguir suportar essa dor e esse sofrimento que é tão intenso? Pensando assim, fica muito ansiosa e o comportamento fica remoendo as situações para ver como é que vai fazer agora sem essa pessoa na sua vida. Já a pessoa que consegue manter um pouco mais a calma diante dessa situação tão difícil, ela pensa: deve estar num lugar melhor, agora está descansando, né? E pensando assim, deve estar bem e eu preciso continuar a minha vida. Vai doer por algum tempo, mas eu vou superar isso e vai dar tudo certo. Pensando assim, a pessoa consegue então manter a calma e o comportamento é um comportamento de ir superando essa dor, voltando à sua rotina, aos pouquinhos vai voltando à sua rotina ao normal. Não fica ali afundada aquelas emoções negativas por dias, por semanas e por meses, não. Ela consegue ir superando aos pouquinhos essa situação difícil de vida. Então vocês percebem como os nossos pensamentos comandam as nossas emoções e os nossos comportamentos e não a situação que a gente está passando? E como identificar essa válvula de escape, que é o suicídio? Dentro dos princípios do modelo cognitivo comportamental da depressão, que é uma das maiores causas do suicídio, não a única, mas uma das maiores causas do suicídio, a pessoa tem muitos pensamentos negativos sobre ela, sobre o mundo e sobre o futuro. Então as pessoas vêm colocando metas, expectativas muito perfeccionistas, muito altas. E quando essas metas não são atingidas, que normalmente, como elas são perfeccionistas, elas não vão ser atendidas, não vão conseguir ser atingidas, as pessoas ficam muito frustradas, porque elas interpretam que tem pensamentos negativos sobre ela. Então, eu não consegui alcançar essa meta porque eu sou incapaz, eu sou um fracasso como pessoa. Eu sou inferior aos outros porque os outros conseguem e eu não consigo, e dessa forma ninguém vai me amar, ninguém vai gostar de mim. E pensamentos negativos sobre o mundo, né? Então as pessoas vão me criticar, vão zombar de mim, vão falar mal de mim, e pensamentos negativos sobre o futuro. Então as coisas vão continuar assim porque eu realmente sou um fracasso, não vou melhorar como pessoa, ou pode ser até que as coisas piorem. E então a pessoa, quando está pensando dessa forma desesperançosa a respeito do futuro, ela começa a entrar num profundo sofrimento. E é aí então que as pessoas pensam no suicídio como alternativa, muitas vezes não para acabar com a vida, mas para acabar com o sofrimento. E a única alternativa que eles veem para acabar com aquele sofrimento é o suicídio, porque eles não são capazes, porque eles são inadequados, porque eles não são não amados. Então, para acabar, não tem nada que eu possa fazer além de morrer para acabar com esse sofrimento. Então, o suicídio algumas vezes se dá pela depressão e pela falta de esperança no futuro, mas não é a única causa do suicídio. A gente tem o transtorno bipolar, que a pessoa, quando está em surto, ela comete suicídio. A pessoa que está em surto no transtorno de personalidade borderline, no transtorno de esquizofrenia. Então, são alguns outros transtornos que levam, às vezes, as pessoas a cometerem suicídio em fase de surto, não só a depressão. Mas, então, o suicídio ele começa ali por erros de processamento cognitivo, né? A pessoa vai tendo muitos pensamentos negativos sobre ela, sobre o mundo e sobre o futuro. Vai ficando triste ela vai se isolando ela vai ficando ainda mais triste, ainda com menos razões para viver, e esses comportamentos vão gerando ideias de suicídio. E Ana, como nós devemos agir como amigos, como familiares, como colegas, como percebemos esse tipo de comportamento? Esses tipos de pensamentos, que a gente chama de ideações suicidas, é um
dos comportamentos, ou seja, o primeiro comportamento da pessoa suicida. E essas ideações suicidas consequenciam num aumento da tristeza, que vai se tornando depressão, num aumento da desesperança, ou seja, na fé no futuro, e com isso vai gerando então comportamentos suicidas. A pessoa já começa a fazer tentativas de suicídio. Ela começou a contemplar algumas ideias e começa a testar essas ideias, até que numa dessas ela realmente tem sucesso e consegue cometer o suicídio. Agora, alguns estudos relatam que pessoas que tentaram suicídio e falharam, dizem sentir um alívio muito grande no momento que não deu certo, que falhou. Então, para vocês verem que as pessoas normalmente não querem se suicidar para acabar realmente com a própria vida. Não é bem isso que elas querem. Elas querem acabar com aquele sofrimento, elas querem arrancar aquele sofrimento, aquela dor que elas têm aqui dentro. Então, normalmente, as pessoas que falam sobre suicídio para nós, elas estão, na verdade, pedindo ajuda para a gente. Elas ainda não estão querendo morrer. Elas estão querendo chamar atenção para receberem uma ajuda de alguém próximo para acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que ela está sentindo, e não de fato acabar com a dor, com a vida. Já as pessoas que realmente querem morrer, elas não comunicam, elas vão lá silenciosamente e fazem o que elas querem fazer. Então, nesse momento que a gente tem uma pessoa próxima da gente, que você vê que está começando a contemplar a ideia de suicídio, procure ajuda profissional, porque quando já está nesse estágio, não existe mais o que uma pessoa, um parente, possa fazer para ajudar. É realmente necessário que exista ajuda de pessoas especializadas, capacitadas, de profissionais para conseguir ajudar essa pessoa. Então, no caso, que são os médicos psiquiatras e os psicólogos. Por que a gente precisa do médico psiquiatra? Porque a medicação, ela atua mais rapidamente no tratamento, então ela tira o paciente da crise a tempo do psicólogo, do terapeuta vir e agir com a terapia, porque a terapia é um pouco mais lenta. Então, para a gente tirar o paciente daquele momento de crise, a gente precisa de uma intervenção medicamentosa de urgência, para que a pessoa seja ajudada mais rápido, e então fazendo terapia ao mesmo tempo, onde a terapia cognitivo-comportamental vai corrigindo esses erros de processamento, e corrigindo esses erros a pessoa vai estabilizando o seu humor, bem como os seus comportamentos. Então ela vai melhorando aos pouquinhos, mas a gente precisa dos dois suportes. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma vocês, E qualquer coisa eu me coloco à disposição de vocês para estar esclarecendo futuras dúvidas, E ajudando de alguma outra forma. Fiquem todos bem e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Vocês já ouviram falar sobre os florais? Eles são práticas integrativas e complementares em saúde e são reconhecidos pelo Sistema Único de Saúde. Nós convidamos a Ana Luísa, que é farmacêutica, para nos explicar um pouco mais sobre o auxílio dos florais no tratamento da depressão. A terapia de florais é uma terapia complementar e integrativa, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e ela teve seu início em Londres com o médico Edward Bach. Ele, na tentativa de oferecer uma medicina diferente, uma medicina mais holística, ele sentiu essa necessidade de buscar algo diferente, algo que trouxesse, que tivesse muito mais relacionado com as pessoas do que com a própria doença. Buscando isso, Dr. Edward Bach pesquisou por muitos anos, estudou a fundo as flores, fazendo uma estreita relação entre o seu comportamento e o comportamento das pessoas. Existe uma estreita relação entre a personalidade e os sentimentos das pessoas com as flores. Então, isso fez com que a terapia tornasse uma terapia que está mais relacionado ao estado emocional, ao equilíbrio emocional, ao tratamento dos sentimentos em si, e não propriamente dito da doença.
buscando uma frequência vibracional e um equilíbrio emocional. Com a depressão é um estado muito doloroso. Às vezes o paciente se sente no fim do túnel, uma sensação de escuridão, de que não vai mais conseguir, que ele está sozinho ou que a autoestima está muito baixa. São vários fatores que estão relacionados com o estado da depressão. E a terapia de floral de Bach, ela é possível, ela complementa o tratamento com tratamento psicológico, com tratamento do psiquiatra. É uma terapia complementar, ela vem para somar, pois a depressão ela é um estado de doença que a pessoa se sente às vezes muito sozinha e que ela não vai conseguir. E esse acompanhamento multidisciplinar, ele favorece mais para que esse paciente possa conseguir passar por esse momento difícil, doloroso. E os florais têm isso, ele trata os sentimentos e não a doença. Ele não substitui as outras medicações, ele não substitui a consulta ao psiquiatra, ao psicólogo, ele complementa, é uma terapia para complementar. E assim, o que a gente tem que ficar de olho é que se você percebeu, ou se os familiares perceberam que o paciente está entrando numa depressão, ele está diferente, busque ajuda. Existem vários profissionais que podem estar te ajudando, te orientando, você não está sozinho. E então fica a minha dica para que você possa se cuidar, olhar para dentro de você, identificar aquilo que está te trazendo essa tristeza, essa angústia, essa confusão mental e esse estado doloroso. Mas o que você não pode ficar sem é buscar ajuda. Bom, agora a gente vai chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saiam daí. Os produtos desenvolvidos pela indústria Mixcor Tintas são produzidos com matérias-primas nobres e em cada cor, em cada fórmula, um detalhe especial e muita tecnologia. A Tintas Mixcor possui uma grande linha de produtos e entre eles o Veda Mixcor, um produto feito para proteger fachadas, econômico, impermeabilizante, protege paredes contra infiltrações, tampa pequenas fissuras no reboco, tem uma diversificada gama de cores e uma sempre combina com você. Conheça o Veda Mixcor. Tinta Mixcor. Pinte muito mais. And yet, you never say nothing like this before. Yeah, but this is different. You had to search to find some self-comfort. So find a way to A Ale Carvalho traz para você os acessórios mais lindos, contemporâneos e exclusivos, com naturalidade e beleza para deixar o seu visual sempre atualizado, demonstrando toda a sua ousadia e criatividade. Os nossos acessórios são os melhores amigos da sua imagem pessoal. Eles transmitem os traços mais sutis da sua personalidade, deixando você ainda mais incrível. Para mais novidades, siga nosso Instagram, Ale Carvalho Acessórios. Equifla Móveis, há 7 anos em Jataí, traz para você conforto, qualidade e satisfação para seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade de móveis para o seu escritório. Entregamos e montamos seus móveis com rapidez e segurança, além da assistência técnica quando você precisar. Venha conhecer nossa loja e valorize o comércio local. Equifla Móveis, Avenida Goiás, 2186, Setor Santa Maria, Jataí, Goiás. Telefones 64 3632 6665 3632 6713.
A Vale da Pedra Foods oferece carnes de alto padrão produzidas na própria fazenda, direto para sua mesa. Tudo feito com muito carinho para você e sua família. Afinal, você merece o melhor. Vale da Pedra Foods. Excelência em carnes. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. A doutora Ana Laura é psiquiatra pelo Instituto Bairal, o maior complexo de saúde mental da América Latina. Ela atende no interior de São Paulo e em Mogi Mirim, e por telemedicina. A doutora Ana Laura é filha de Jataí. O seu pai é um médico muito conhecido na cidade, Dr. Nonato. Eu convidei a Ana Laura para explicar para a gente sobre o processo clínico de identificação dos comportamentos em crianças, jovens e adultos suicidas. Doutora, quando devemos nos preocupar? E qual o momento que a escola ou a universidade devem entrar em contato com a família ao perceber esse perfil? Olá, Vanessa, parabéns ao programa por estar tratando de um assunto tão importante em um mês que faz lembrar que a prevenção ao suicídio ela é responsabilidade de todos nós. Bom, a gente deve se preocupar na presença de qualquer sinal de risco para uma ideação suicida. Lembrando que as crianças, os jovens e os homens, eles pelo perfil mais impulsivo têm um risco mais alto de efetivar o suicídio. Os principais sinais de alerta são presença de algum transtorno mental, depressão, transtorno de personalidade, ansiedade, pânico, presença de abuso de álcool ou drogas, perda recente, seja de uma pessoa querida ou uma perda financeira muito importante, mudança no comportamento, no caso das crianças, por exemplo, isso é muito importante ser observado na escola. Uma criança que começa a ficar mais retraída, afastada dos outros, mais quieta, que não conversa tanto, um isolamento social muito importante. Mudança no humor, ou seja, uma pessoa que fica mais triste, mais irritada, mais arredia. Alteração do sono, tanto para mais quanto para menos. Alteração do apetite, discurso de ódio contra si, de vontade de morrer, de que a vida não tem valor, um discurso desesperançoso. Na presença de qualquer sinal de alerta para ideação suicida, a gente deve se atentar. Lembrando que o número de suicídio entre crianças e adolescentes vem crescendo bastante, então é um dever da escola e da universidade se atentar e, na presença de qualquer um deles, avisar os familiares. Doutora, conta pra gente a importância dessa quebra do tabu em procurar profissionais capacitados e a diferença em que essa procura pode ocasionar na vida desses indivíduos. Os distúrbios da nossa mente, eles são como qualquer outro distúrbio do nosso corpo. Se uma pessoa quebrar a perna, não se espera que os seus familiares, os seus amigos o levem até um médico para que ele possa receber um tratamento e melhorar daquela dor? Então por que uma pessoa que de repente fica diferente do que era, triste, sem vontade de viver, também não deve ser levada a um médico para receber um tratamento adequado e melhorar? Isso não faz sentido. A manifestação da ideação suicida, ela é uma manifestação de um sofrimento interno muito grande, é um pedido de ajuda desesperado. As pessoas acham que falar sobre suicídio induz que a pessoa cometa o ato. Isso não é verdade. O maior risco é não falar a respeito, porque essas pessoas geralmente elas já estão se sentindo muito sozinhas, sem saída, desamparado. Aqui a rede de apoio faz toda a diferença. Rede de apoio, eu digo, os amigos, familiares, colegas de trabalho, as escolas, as universidades, porque geralmente é através deles que essa pessoa vai conseguir chegar até o médico. Buscando uma ajuda profissional, essa pessoa tem a chance de receber um tratamento adequado, uma estratificação desse risco de suicídio, orientação de medidas de segurança para quem vive com essa pessoa e possibilita que através do tratamento essa pessoa possa melhorar da ideação suicida, de algum transtorno que esteja associado e retomar a vontade de viver, retomar a sua vida.
sabemos que para muitas crianças e adolescentes, a escola ou mesmo a faculdade é o ambiente que mais passam tempo, mesmo agora assistindo às aulas virtualmente. Às vezes, passam mais tempo com a escola, colegas e professores do que com a própria família. E a Fanny, que é pedagoga e neuropsicopedagoga e também orientadora educacional há mais de 30 anos, atende crianças e adultos na educação. E ela vai nos contar agora quais seriam as ações dos professores mediante uma suposta hipótese de tentativa de suicídio ou da depressão em determinado aluno. Fanny, quais são os passos corretos a serem tomados? A divulgação de casos recentes relacionados ao suicídio, principalmente nas escolas, no que tange aos adolescentes, tem se tornado um assunto por demais preocupante para nós educadores. E aí é um convite para os pais, e principalmente os educadores, que existem alguns sinais verbais dos quais esses adolescentes vão concomitantemente manifestando, né? São sinais de baixa autoestima, principalmente na sua plena incapacidade de realizar algumas situações. São manifestos pessoais no sentido de que eu resolverei esse problema, sim. Vocês não terão problemas comigo futuramente. Se isso ocorrer, eu prefiro estar morto. Eu não aguento mais pressões, eu não consigo, eu não sou capaz, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Então são falas corriqueiras que o adolescente vai, de uma certa forma, expondo, né, o seu pensamento. Então o professor, a partir do pressuposto de que ele percebe uma alteração comportamental deste adolescente, o interessante seria observá-lo, aproximar-se dele ao ponto de querer entender a sua realidade, ou ao menos querer ouvir essa realidade do aluno, né? E com tranquilidade, com brandura, ir aos poucos fazendo algumas intervenções. Alertar, sim, a direção da escola, coordenadores, né? Principalmente a família, para que também haja uma interação e nada e nem ninguém possa ficar no prejuízo. Mas o mais importante é a área proximal. Os vínculos que são estabelecidos, na maioria das vezes, nós conseguimos, com muita tranquilidade, com muita paciência e abertura ao diálogo, trazer esse adolescente para mais próximo, tentar compreendê-lo, né? Sugerir a ele novas práticas, de tal forma que ele possa, então, sair dessa zona de pessimismo. Eu creio, por demais, que escolas, profissionais da saúde mental, assim como docentes na área da educação, juntos, vamos conseguir fazer um trabalho de melhor qualidade. Então, nós podemos acompanhar que é muito importante os orientadores, professores, coordenadores, diretores estarem sempre atentos a esses mínimos sinais para tentar de alguma forma auxiliar esse aluno. A Elda é professora, historiadora e mãe do jovem Yuri, que cursava Engenharia Civil no Instituto Federal Goiano de Jataí e foi vítima da depressão e, infelizmente, do suicídio. Elda, que mensagem você poderia deixar para nós? Obrigada pelo convite. Eu queria aproveitar esse momento e deixar uma mensagem para os jovens, adultos e idosos. Não carregue o mundo nas suas costas. Fale das suas angústias. Procure alguém da sua confiança, um familiar, um amigo, alguém que você confia. E principalmente, peça ajuda a um profissional. Esse é o caminho. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar
Vou deixar para vocês um contato, um telefone na legenda, que é o do CVV, Centro de Valorização à Vida. Ele realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisarem conversar, sobre total sigilo por telefone e por e-mail, e também pelo chat 24 horas, todos os dias. E logo após o intervalo hoje, a Manu, mais uma vez, vai nos ensinar a fazer uma salada completa. Sabe aquela salada que te enche a boca só de olhar? Pela variedade, pela diversidade, pela cor e pelo sabor. São 3 minutinhos, vocês não saiam daí que a gente já volta. A Vale da Pedra Foods oferece carnes de alto padrão produzidas na própria fazenda, direto para sua mesa. Tudo feito com muito carinho para você e sua família. Afinal, você merece o melhor. Vale da Pedra Foods, excelência em carnes. A Ale Carvalho traz para você os acessórios mais lindos, contemporâneos e exclusivos, com naturalidade e beleza para deixar o seu visual sempre atualizado, demonstrando toda a sua ousadia e criatividade. Os nossos acessórios são os melhores amigos da sua imagem pessoal. Eles transmitem os traços mais sutis da sua personalidade, deixando você ainda mais incrível. Para mais novidades, siga nosso Instagram, Ale Carvalho Acessórios. Flamóveis, há 7 anos em Jataí, traz para você conforto, qualidade e satisfação para seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade de móveis para o seu escritório. Entregamos e montamos seus móveis com rapidez e segurança, além da assistência técnica quando você precisar. Venha conhecer nossa loja e valorize o comércio local. Equiflamóveis, Avenida Goiás, 2186, Setor Santa Maria, Jataí, Goiás. Telefones 64 3632 6665 3632 6713. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Arezo, conceito de alta qualidade e bom gosto para calçados femininos e acessórios. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás.
Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde. Sua loja de produtos naturais em Jataí. Então eu vim aqui para a cozinha porque hoje a Manu vai fazer uma receita de uma salada completa pra gente e é um prazer ter você mais uma vez conosco, Manu. Conta pra gente quais são os ingredientes e como é essa salada. Olá, Vanessa, é um prazer estar contigo novamente, gravando o programa Comer Bem Faz Bem, mais uma vez à distância, e hoje a gente vai preparar uma salada muito simples, rápida, diversificada nutricionalmente e pra gente sair daquele trivial da maioria das pessoas que é o alface com tomate. Aqui, para começar a nossa salada, eu separei 3 tipos de folhas que serão a nossa base. Então aqui tem alface americana, tem rúcula picada e repolho roxo. Você também pode variar com agrião, com folha de mostarda, ou com acelga ou repolho branco, vai do gosto de cada um. O importante é ter uma base de folhas. Aqui também eu separei a cenoura ralada, que é fonte riquíssima em vitamina A, e o tomatinho, que ele já está picado, é uma fonte riquíssima em licopeno, super antioxidante, anti-inflamatório. E você também pode usar o outro tipo de tomate, aquele tomate salada, mas esse daqui ele vai dar uma adocicada na preparação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é misturar essa base. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de alface americana, um pouco de rúcula e o repolho roxo. Tá vendo que aqui ele tá rasgado grosseiramente. Aqui eu vou colocar um pouco de cenoura e o tomatinho. Agora a gente vai misturar essa base de folhas. Bom, eu já vi que eu já amei absolutamente tudo. Depois de misturado, então, essas folhas, qual é o próximo passo? Então agora, com o nosso mix de folhas já misturados aqui com o tomatinho e a cenoura, eu separei alguns ingredientes para dar uma enriquecida na nossa salada. Aqui, o primeiro é o queijo branco, fonte de proteína e também fonte de cálcio. Você pode utilizar algum outro tipo de queijo que você gostar mais também. Ou um queijo meia cura, um queijo colonial, um queijo parmesão também. Então aqui eu vou colocar alguns cubinhos. E aqui também separei um provolone desidratado, que vai dar uma crocância na salada, além de dar um saborzinho bem especial. Vou jogar um pouco aqui. Separei também duas frutas secas. Aqui eu escolhi o damasco e escolhi a uva passa, também para dar uma cor diferente na nossa salada. Aqui, para dar um sabor especial também, uma crocância, eu escolhi a amêndoa laminada. Você também pode escolher um xerém de castanha de caju, ou nozes, ou amêndoa defumada, ou castanha do Pará picada, vai depender do seu gosto, tá? Mas é importante que tenha uma fonte de oleaginosa. E aqui, para dar um toque final na nossa preparação, eu reservei o chips de coco desidratado, que vai dar uma crocância final, e a granola salgada. Aqui nessa granola a gente tem um mix de sementes, né? Chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, além de conter castanhas
Então vai enriquecer a nossa salada com bastante gorduras boas também, fonte de ômega 3, fonte de ômega 6 e também vai enriquecer a nossa salada com muita fibra no final. Vocês viram que salada não é só alface? A gente tem esse preconceito de que tem que comer uma saladinha. A gente pensa que é só alface, um repolhozinho, no máximo um tomate. E não é. Tem um mundo de possibilidades. E a Manu mostrou pra gente. E aí, Manu? Já estamos finalizando a salada? Então a gente vai misturar agora todos esses ingredientes que eu misturei, que eu acrescentei na salada. As frutas secas, o queijo, o parmesão e por fim nós vamos dar o toque final, que é um pouco de granola salgada e vamos acrescentar os chips de coco. Prontinho, a nossa salada tá pronta com todos os ingredientes. Agora, para finalizar, a gente vai preparar um molho especial que é feito com base de mel, mostarda e molho inglês. Manu, você sabe que eu já comeria essa salada assim, né? Para mim ela já está completamente pronta. Vocês conhecem essa granola salgada? Eu conheci recentemente, foi a Manu que me apresentou. E eu confesso que eu não fico mais sem aqui em casa. Eu coloco em absolutamente tudo. Salada, em caldos, em carne. Fica muito gostoso. Conta pra gente, Manu, como que a gente faz esse molho, então, que você sugeriu pra gente comer com a salada? Para preparar o nosso molho, a gente vai usar uma colher de sopa de mel. Vamos usar uma colher de sopa de mostarda. E a gente vai misturar primeiro essa base para ficar uma mistura homogênea. Feita uma mistura homogênea, que você percebeu que não ficou grumo, a gente vai acrescentar 4 colheres de sopa de molho inglês. Aqui eu tô usando uma versão mais saudável, que chama Coco Aminos, que é uma versão derivada do coco, sem glutamato monossódico, teor reduzido de sódio. Então dá um ar mais saudável para preparação, para o molho. E agora a gente vai misturar. Então, prontinho. O nosso molho está pronto, a nossa salada também. Agora, eu vou mandar esse daqui para você, Vanessa, para você me dizer o que você achou. Muito obrigada pelo convite. Nossa, Manu, acho que é a salada mais linda que eu já vi na vida. Completa e perfeita. Eu comeria ela pura já agora, mas como o molho tá muito cheiroso, eu vou colocar em cima. São ingredientes que eu adoro, mostarda, mel. Então agora eu vou misturar o molhinho e dar a nota na salada. Gente, isso aqui deve estar muito bom. E como eu sou apaixonada em salada, eu não vou me dar o trabalho de colocar um prato. Eu vou comer na travessa mesmo, viu, Manu? Me perdoa. Vou dar uma misturadinha aqui nos ingredientes e vou comer aqui mesmo. Gente, eu aprendi a comer salada, esse tipo de salada elaborada, há pouco tempo. Eu confesso, eu tinha um certo preconceito com salada. Mas hoje, você vai fazer uma refeição dessa, ela é quase que completa. Queijos, grãos, folhas, é delicioso. Então vamos lá. Manu, tenho certeza que você arrasou, né, meu bem? Não tenho dúvida disso. Mas vamos lá, dá minha nota. Todas são coisas que eu amo de paixão, principalmente por ter doce junto, damasco. Manu, olha, eu ando arrasando nas saladas, mas eu vou te falar uma coisa. Acho que foi a melhor salada que eu já comi na vida. Todos os sabores se completam. O doce com a semente, o mix de granola salgadinho, as folhas e o molho. Eu amei. Gente, façam em casa, se permitem experimentar essas novas formas de comer salada em especial, que tem um certo preconceito, né? E sairmos do padrão. Alface, repolho,
e tomate. Comer bem faz bem. Iniciar o mês de setembro, o mês amarelo, falando de um assunto tão relevante, tão necessário, é realmente quebrar barreiras. Nós precisamos falar, nós precisamos quebrar preconceitos para ajudar as pessoas e para nos ajudar. Tem um texto que eu vi em um Instagram da Jennifer Fala Mana. Ele se chama Alerta Gatilho e é de um autor desconhecido. Eu escolhi esse texto para encerrar o nosso programa. Um dia após o meu suicídio. Um dia após o meu suicídio, me apaixonei pela minha mãe ao vê-la chorando no chão do meu quarto, abraçando a minha camiseta, com as minhas fotos espalhadas ao seu redor. Eu vi tanto amor em seus olhos. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meu pai me amava, por mais que ele tivesse aquele jeito durão, sabe? E no meio de tanta tristeza, ele falava com os olhos cheios de lágrimas o quanto sentia orgulho de mim e o quanto eu era sensível com o próximo. Um dia após o meu suicídio, eu vi a Lola, a minha gatinha de estimação. Era a mais incrível que eu podia imaginar. Toda vez que alguém chegava em casa, ela ia correndo até o portão esperando por mim. E ao ver que não era eu, ela deitava de frente para a porta e continuava a me esperar. Um dia após o meu suicídio, me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala com os olhos cheios de lágrimas. Eles lembraram das vezes em que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa! Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto eu era querida por minha melhor amiga. Ela estava olhando as nossas fotos juntas e lembrando de todos os momentos. Um dia após o meu suicídio, eu senti que era importante para os meus professores. Eles estavam se culpando tanto por não terem percebido. Já de noite, fui até um necrotério encontrar o meu corpo. Aquilo me incomodou. Eu olhei para mim e disse tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tanta gente para conhecer. Você tinha pessoas que te amavam e mesmo assim jogou tudo pro alto. Tem que ter muita coragem para tirar a vida, porque você não usou essa coragem para vencer. Graças a Deus, isso foi só uma visão. Você pode ler isso, ouvir isso. Você ainda está aqui e pode mudar a sua vida para sempre. Ela não é tão ruim quanto parece. Existem pessoas que te amam e que te querem por perto. Dê mais uma chance para a vida e para as pessoas que estão ao seu lado. Existe cura para a dor. Se abra com alguém. Você já superou tantas coisas. Tente mais uma. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.